Fala galera, tudo bom? Pois é, hoje é dia 2 de novembro, feriado nacional e dia de finados. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Bom, dia de finados tem muita gente que acha que é a comemoração dos mortos, mas não é. É um dia em que nós refletimos e também refletimos sobre a morte e fazemos memória. Além de fazer memória, né? Quem tem uma religião faz orações e preces por aqueles que já se foram, né? Aqueles que já não estão mais aqui. Cada um vive de uma maneira, tem gente que vai para o cemitério e deixa algumas flores, para um pouquinho na frente do túmulo, outros que vão à missa, né, para orar e também comungar por aqueles que já foram, por aqueles que estão no purgatório. Existem inúmeras formas, né? Mas vamos entender um pouquinho como é que começou isso. Só para lembrar que o dia 2 de novembro é o dia de finados em todos os países que são católicos, tá? Então, sim, é um feriado religioso. Apesar de muitas outras religiões também usarem esse dia para fazer memória dos mortos, mas é um feriado religioso católico, tá? Então, a Igreja Católica, desde os tempos primitivos, já orientava, né? Também já tinha essa questão de fazer as orações para os mortos. Mas foi lá mais ou menos pelo século X que ele caiu no dia 2. Por quê? Dia 1 de novembro, nós celebramos o Dia de Todos os Santos. Não tem o dia 31, que é o celebrado Dia das Bruxas, em que as pessoas se vestem, né, de bruxa, vampiras, enfim. Na Igreja Católica, o dia 1º de novembro é o Dia de Todos os Santos. Então, somos convidados também. Em muitos lugares acontecem festas onde as crianças se vestem dos seus santos favoritos. Inclusive, vou até ver se eu consigo deixar aqui uma imagem da foto de um ator que fez Feiticeiro de Waverly Place com a Selena Gomez, e ele é católico e os filhos dele comemoraram o Dia de Todos os Santos, ao contrário do pessoal que comemorou o dia do Halloween. Então aí, por conta do Dia de Todos os Santos, temos o dia de finados, né? A palavra finado significa o quê? Findar, acabou, finalizou, né? Então é quando nossa vida aqui nessa terra se encerra. Para quem é católico, significa a passagem desta vida para outra. E existem 3 possibilidades: o céu, o purgatório e o inferno. O inferno são para todas aquelas almas que são totalmente impuras, que não tem mais como se salvar. Ou seja, pessoas que não se arrependeram. Dá pra gente trabalhar isso, existem até padres que falam desse assunto muito melhor que eu. Alguns documentos da igreja dizem, e até alguns doutores da igreja dizem, que a nossa alma no inferno ela é queimada pelo fogo. Então, sabe esse calor assim imenso que às vezes a gente não aguenta? Sempre lembra que isso é uma amostra grátis do inferno, porque o inferno é muito pior, tá? E vai, amor? Não devia ter falado isso? Não, tá bom. Tá bom. Existe também o purgatório. E sobre o purgatório, eu vou pegar do nosso catecismo. O catecismo é um dos documentos da Igreja Católica. E o que ele diz sobre o purgatório, né? São aqueles que morreram na graça e na amizade de Deus, mas que não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna. Após a sua morte, passam por uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Então, o purgatório, já conforme está aqui no catecismo, já haverá a salvação eterna, mas a pessoa precisa ficar lá para que ela seja purificada. Acredita-se que as pessoas que estão no purgatório não conseguem orar por si mesmas, apenas por nós. Então, acredita-se que elas oram por nós e nós oramos por elas. Então, sempre que você for fazer suas orações, peça pelas almas do purgatório. Talvez você já tenha até ouvido alguma oração que fale das almas do purgatório. Porque quando nós oramos por elas e até mesmo quando nós comungamos, nós conseguimos ajudá-las a aguentar o sofrimento e quem sabe, já elas irem para o céu. E aí tem a última, né, que é o céu. Ou seja, céu são todos aqueles que estão totalmente purificados, tipo, não precisam passar por essa passagem do purgatório, né?
O purgatório também é considerado a misericórdia divina. Então você tem aquela chance de tirar aqueles resquícios, assim, sabe? Sabe aquela janela que tá com cisquinhos, você limpa, limpa, limpa? Isso é mais ou menos o purgatório, só pra você não ficar tão confuso, tá bom? Mas falando do dia de hoje, né? O dia de finados. É bom a gente entender tudo isso, porque o dia de finados é o dia em que nós refletimos sobre a vida e a morte, né? Mas principalmente sobre a morte. A vida, para entendermos que, como nós estamos vivendo hoje, se, por exemplo, como nós estamos como pessoas, porque o bem material a gente não leva, pode ficar lá no seu caixão, mas não vai para onde você vai, seja céu, inferno, né? Então, refletindo como você vive hoje, e a morte, relembrando aquelas pessoas que nós muito amamos. E também refletindo sobre a morte, né? Então, por exemplo, na missa, nós refletimos muito sobre a nossa fé, sobre aquilo que acreditamos, né? Então, será que eu estou vivendo de acordo com o que me faça ir para o céu, para o inferno ou para o purgatório? Como que minha vida está hoje, né? Ela está totalmente pura, que se fosse hoje, né, para nós que somos católicos, minha confissão está em dia, meus sacramentos estão em dia, eu estou sendo caridosa, estou seguindo todos os mandamentos que Deus nos mandou. Então, essa data, por exemplo, na missa mesmo, eu vi a missa, né? Eu fui na missa do período da manhã, e aqui, pelo menos na Diocese de Guarulhos, tem missa em todos os cemitérios, praticamente todos, né? E tem também nas paróquias, né? Missas especiais para que possa fazer essa reflexão e, claro, orar por aqueles que já se foram, né? Para alguns é uma data muito dolorosa, e posso dizer que esse ano, para mim e para minha família, é uma data muito mais difícil. Mas em outro vídeo eu partilho isso com vocês, né? É um dia em que nós sentimos muita saudade de quem amamos e que se foram, talvez, pessoas que se foram muito novas para nós, né? E aí nós lembrarmos dela, fazer memória, eu acho que já é uma forma também uma forma de oração, né? Se você, de quem você lembrar hoje, que você possa agradecer pela vida dessa pessoa, ver como ela foi aqui na Terra, né? E claro, pedir para que ela tenha a paz que a gente tanto busca nessa Terra, mas que a gente sabe que não vai ter. Porque é aquele clichê, né? A gente só tem certeza da morte. Então, se a gente só tem certeza da morte mesmo, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? O padre disse muito isso na missa. E eu achei muito legal. Em que ele, acho que foi o trecho assim que ele falou que mais fixou dentro de mim. Que para nós buscarmos a luz de Deus, né? Tanto aqui quanto nessa passagem que é a morte, para nós encontrarmos a luz de Deus, nós precisamos deixar o passado de lado, né? E hoje em dia, se você for ver, a gente não deixa muito o passado de lado, né? Ou é muito aqui o passado, ou é muito o futuro. E talvez por isso tem tanta gente com crise de ansiedade, porque fica pensando no futuro. Tem tanta gente rancorosa, com ódio, porque fica pensando no passado. Mas e o presente? O que eu faço hoje? E o meu agora? É o agora que importa. Porque é o agora que eu estou vivendo. O ontem já passou e eu não vou conseguir voltar. E o amanhã ainda nem chegou. Claro, eu preciso planejar, preciso planejar. Preciso refletir no que passou? Sim, mas não viver. O problema é que a gente vive muito do passado e muito do futuro, sendo que o futuro nem chegou. Então foi muito isso que ele falou, né? Porque ele até salientou que Jesus chamava a gente pro agora. Existe até, dentro da Canção Nova, por exemplo, existe o por hoje não. Então, por hoje eu não vou pecar. Qual é o pecado que hoje você não vai fazer? Que você vai se prontificar a não fazer? E também tem o por hoje sim. O que hoje sim eu vou fazer? Vou visitar minha família, vou tratar melhor meus pais, vou tratar melhor meu marido, minha família, vou parar de ficar de bico, vou parar não vou ficar deitado na cama, depressivo, vou ser mais feliz, vou aproveitar minha vida. E quando a gente diz aproveitar a vida, não é o bem material. Celular passa, casa passa, carro passa, né? Como o Jó perdeu tudo, mas o que ficou? A fé, né? A esperança. Então é isso que deve ser hoje, apesar de nós perdermos quem nós amamos e de um dia nós sabermos que nós não vamos estar aqui, porque essa é a nossa única certeza,
apesar de tudo isso, é saber que após a morte, isso é o que nós cristãos acreditamos, né, em muitas outras religiões, mas após a morte há uma esperança, há uma vida eterna, uma promessa muito maior do que essa terra aqui. O que a gente tem aqui não se compara à eternidade que Deus preparou para nós. Por isso que vale a pena se sacrificar, por isso que vale a pena nosso esforço, vale a pena nós não desistirmos, vale a pena nós acreditarmos em Deus, acreditar que o mundo pode melhorar sim, apesar de tudo que tem acontecido. Então, é isso, né? Hoje é um dia de ir visitar. Se você perdeu alguém, visite o túmulo, né? Se você se sente bem, tem gente que não se sente bem. Eu mesmo não me sinto bem atualmente. Mas quando eu era criança, meus avós me levavam para conhecer o túmulo dos meus avós, dos meus bisavós, né? Contavam as histórias deles. Isso é legal também, fazer memória, né? E fazendo memória a gente também conhece a nossa história, aprende com as histórias dos outros, né? Como eu falei. Muitas vezes a gente perde pessoas que são muito novas, como aconteceu com a gente, e a pessoa ensina muito mais a gente sendo mais nova que nós que somos mais velhos. E com certeza cada pessoa deixou uma marca na nossa vida. Então faça uma homenagem hoje para ela. A maior homenagem que você pode fazer é agradecer a Deus pela vida dela aqui, e por você ter conhecido ela, e orar para que ela esteja em um lugar muito, muito bom, porque nós temos certeza da morte, mas a gente não sabe para onde nós vamos. Torcemos, estamos nos esforçando para ir para o céu, mas pode ser que nós vamos parar no purgatório. Que a gente fique entre o purgatório e o céu, mas nunca no inferno, né? Porque senão a gente não vai ver Jesus e senão lá não tem esperança nenhuma, tá? Bom, isso foi só uma breve reflexão, só para chamar você também a refletir sobre esse dia, que você tire esse dia para viver ele do jeito que precisa ser vivido, né? Porque assim a gente consegue viver cada coisa ao seu tempo também. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser sugerir algum tema, pode deixar aqui nos comentários. Compartilha também com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, ou que é católico, né? Indica aí o nosso canal. Então clica no botão se inscrever se você não se inscreveu ainda. E se você é novo por aqui, não esquece de maratonar nos vídeos que já tem. E se não encontrar o tema que você gostaria, pode sugerir aí que a gente vai ficar muito feliz, né? E eu encerro com uma oração que o padre da minha paróquia sempre diz, que é: dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna, para aqueles que já se foram e para nós também, né? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!